tarde, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Baré e bora para mais um vídeo do nosso canal MBC Silva. Então, pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre o Mercadão da Bola de 2005, que é um assunto que todo mundo gosta, né? E eu vou falar sobre as contratações que o Flamengo fez, renovações e muitas outras coisas, beleza? Então, sem enrolação, pega a sua pipoca e o seu tereré e vem comigo. Então, pessoal, hoje, como eu disse para você, eu vou falar sobre o Mercadão da Bola, né? Primeiro eu vou falar para vocês sobre as renovações, né? Dos times que eles fizeram, né? Primeiro eu vou falar do Palmeiras, né? O Palmeiras renovou com o seu lateral esquerdo, Piquerez, até 2030, né? É um lateral esquerdo, né? Que é titular absoluto, né? E ele é titular e ele é muito importante, né? Para o sistema defensivo do Palmeiras, né? E com essa renovação, né, com contrato longo, né, que é até 2030, a torcida palmeirense não precisa se preocupar, beleza, torcedores do palmeirense, beleza? Vocês não precisam mais se preocupar, viu? Porque o lateral Piquerez renovou até 2030, então sem dor de cabeça para a torcida do Palmeiras, né? Outro jogador que renovou, né, foi o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto, né, renovou até 2030, né? Se eu não me engano, o Roberto tinha contrato até 2027, né? E parece que renovou por mais 3 anos, né? Até 2030. E mesmo em crise, o Corinthians conseguiu renovar com o seu camisa 9, né? E é um jogador muito importante para o elenco. E ele tá fazendo muita falta, né? Porque ele se machucou, né? Tá bastante tempo fora. Provavelmente ele vai voltar só contra o Palmeiras, né? Na Copa do Brasil. E o time tá sentindo muita falta dele, né? Porque ele é matador, né? Ele é centroavante, né? 9, né? Que faz gol. E o Corinthians tá perdendo muitos gols, né? Nos últimos jogos, né? E o Corinthians precisa dele, né? E com esse longo prazo, né? De contrato, né? Vai ajudar muito o Corinthians. E realmente o pessoal fala, e o duro que é verdade, pessoal. O Yuri Alberto é muito Corinthians, né? E se fosse qualquer jogador, ia falar assim, não quero renovar não, quero sair, né? Porque o Corinthians tá em crise, né? Mas ele é muito Corinthians e renovou até 2030. E eu como torcedor do Corinthians, estou muito feliz que o Yuri Alberto renovou. Pelo menos uma coisa boa para os torcedores corintianos, né, pessoal? E é isso. Agora, vou falar para vocês, né? Eu falei sobre as renovações, né? Agora eu vou falar sobre as contratações, né? Confirmadas, né? E depois eu vou falar sobre de jogadores interesses, negociando, né? Que só falta algumas coisinhas, né? Mas por enquanto eu vou falar só a contratação confirmada para você. Primeiro é o Grêmio, né? O Grêmio já contratou, né? Um zagueiro muito experiente, né? Que teve passagem pelo Corinthians. Eu estou falando do Balbuena. É esse mesmo, pessoal. É aquele que jogou em 2017 no Corinthians, né? Aí 2020, né, na época do Vitor Pereira, ele veio, né, no Corinthians, mas não foi bem, né? E é esse mesmo, né? Jogador de 33 anos, né? É um jogador experiente, né? Mesmo estando é um jogador muito, mesmo a idade deles é muito avançada, né? Ele pode ajudar o sistema defensivo do Grêmio. E a tendência, talvez, ele pode ser titular, né? Junto com o Kahneman, né? E, por enquanto, já está tudo acertado, né? Só falta assinar. Só assinar lá. Hoje ele chegou no Porto Alegre, né? Só falta ele assinar que ele é jogador do Grêmio. Mas praticamente ele já é do Grêmio. Beleza, pessoal? Outro jogador, pessoal, é o
É o Biel, né? É esse mesmo, né? Teve uns, não lembro, mas teve alguns vídeos anteriores que eu falei pra você, né? Que o Corinthians queria esse jogador, Biel, né? Que é um ponta, muito talentoso, não, né? Teve passagem pelo Bahia, né? E ele chega no Atlético Mineiro, né? Por empréstimo, né? Por um ano. E ele pode ser importante, né? Pro ataque do Galo, né? Junto com o Hulk e o Rony. E ele, talvez, se ele jogar muito, né? Ele pode ser titular, né? Junto com o Hulk e o Rony, né? E é um belíssimo reforço pro Galo. Já agora eu vou falar pra vocês, né? Agora é o pacotão de reforço, pessoal. Estou falando do Flamengo, hein? O Flamengo anunciou vários jogadores essa semana. Que timaço que o Flamengo vai ter agora, hein, pessoal? Agora segura o Flamengo agora, viu, pessoal? Agora eu não sei não, viu, pessoal? Agora ninguém vai segurar mais o Flamengo não, hein? Rapaz, já pode entregar as taças tudo pro Flamengo já, pessoal. Porque o Flamengo contratou o Saul, Samuel Lino, Emerson Royal, né? E, e o outro reforço que não tá tudo acertado, mas tá quase, que é o Carrascal, né? Que é um jogador da Colômbia. Vamos dizer assim que é 4 reforços, né? Mas confirmados mesmo só 3, né? Mas são 3 reforços de peso, pessoal, de peso mesmo, né? O Saul, né? Não sei se vocês conhecem, mas o Saul é um jogador de 30 anos, experiente. Teve passagem pelo Atlético de Madrid e pro Chelsea, né? Jogou com o Samuel Lino, né? No Atlético de Madrid, que é muito interessante. Jogou com o Felipe Luiz, que é o treinador do Flamengo, né? Nesse momento. E ele chega, né? Para ajudar a equipe e ser um possível substituto do Gerson, né? Porque os dois têm as mesmas características, na minha opinião, né? Porque o Gerson ele vai para a área às vezes e ele também vai para a área. E ele faz bastante gols também. Então ele pode ajudar muito o Flamengo. E eu, na minha opinião, pessoal, ele vai ser titular, com certeza, né? Que é um belíssimo jogador. Samuel Lino, né? Acabou de anunciar, faz uns 30 minutos, 40 minutos, anunciou, né? O Samuel Lino no, no Flamengo, né? Ele joga na ponta esquerda e na ala, né? E eu já vi ele jogando na lateral já, lá no Atlético Madrid e na seleção brasileira, né? Quando ele foi convocado. É um jogador muito talentoso, né? Jovem, 25 anos. E ele chega como a contratação mais cara do Flamengo, né? Vamos ver se ele vai dar certo. Mas eu acho que ele vai dar certo sim, pessoal. E com certeza ele vai ser titular mais pra frente. Por enquanto eu acho que não, mas quando ele mostrar o futebol dele, né, o desempenho dele, ele vai evoluir bastante e ele certeza vai ser titular. Já falei do Samuel Lino, e agora eu vou falar para vocês, pessoal, sobre o Emerson Royal, né? É o lateral esquerdo, né? E ele chega, vamos dizer assim, chega para ser titular, né? Vamos dizer assim, ele vai brigar com posição com o Arthur Lucas, né? Quando ele voltar. Mas por enquanto ele não vai voltar, eu acho que ele vai ser titular, né? Então ele chega para ser titular. E ele chega junto com o Samuel Lino. Provavelmente eles vão ser anunciados, como fala? Na apresentação, né? Ele vai fazer a apresentação os dois juntos, né? Eles foi anunciado quase na mesma hora, né? São um reforço muito interessante e vai ajudar muito o Flamengo, né? Agora segura o Flamengo, pessoal. Rapaz, agora não sei não, viu? O Flamengo agora tá com um timaço, hein? Tá parecendo uma seleção, hein, rapaziada? Fala aí, o que vocês acham, rapaziada? O Flamengo vai ser campeão de tudo ou não? Eu acho, rapaz, um timaço desse eu não sei não, viu? Dá pra ganhar tudo, viu? Se eles jogar um futebol muito bom, dá pra ganhar tudo, pessoal. Mas é difícil, né? Mas nada é impossível. Mas é um timaço, né? Isso todo mundo tem que concordar, né? E aí, pessoal, fala aí nos comentários, vocês concordam comigo ou não? Se vocês não concordam comigo,
pode falar também, beleza? Eu aceito qualquer comentário de vocês, beleza? E respeito também as opiniões de vocês, beleza? Agora eu vou falar para vocês, pessoal, sobre os possíveis reforços que pode chegar, né, que pode vir, né, na verdade, né? O Roger Guedes, né? Todo mundo conhece, né? Jogador de 28 anos, teve passagem pelo Galo, pelo Palmeiras, pelo Corinthians, né? O último clube dele, né? E ele chega, né? Para ajudar o Grêmio, né? Principalmente no sistema ofensivo, né? Mas por enquanto só tem conversas, né? Mas uma coisa boa para os torcedores gremistas é que o Roger Guedes gostou, né? Que o Grêmio tá interessado nele, né? Pois é um clube da infância dele, né? Se você pesquisar no Google, vai aparecer várias fotos dele com a camisa do Grêmio, quando ele era pequeno. E então o time dele da infância é o Grêmio. E isso mexeu com ele, né? Então, aí isso é um ponto positivo para os torcedores, né? E ele pode vir. Desculpa aí, pessoal. E ele chega para ser titular do Grêmio, com certeza, porque é um belíssimo jogador. E eu tava assistindo os programas, né, esportivos, e tava falando mesmo, né, que o Grêmio ia atrás de um atacante de peso, né? E o atacante de peso é o Roger Guedes, né? E ele pode vir, né? Não sei se é verdade, pessoal, mas dizem que tá falando que ele aceita reduzir o salário para jogar no Grêmio. Igual que ele fez com o Corinthians, né? Porque ele diminuiu bastante o salário, né, dele para jogar no Corinthians. E agora ele vai fazer a mesma coisa, parece, com o Grêmio, né? E muitos torcedores, principalmente do Corinthians, né, tá muito chateado com o Roger Guedes, né? Porque quando ele saiu do Corinthians, ele prometeu, né, que quando ele vir pro Brasil, ele vai voltar pro Corinthians, que é o clube que recebeu com muito carinho ele, né? Mas, infelizmente, ninguém pode acreditar em ninguém, né, pessoal? Porque ele vai pro Grêmio, né? Mas eu não tenho nada a ver com isso. E que segue a vida. Que o Roger Guedes que se dá bem no Grêmio. E eu não tenho nada contra ele, né? Ele que faz o que ele quer na vida dele. Se ele quer ir pro Grêmio, ele vai. Se ele quiser voltar pro Corinthians, ele volta. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Grêmio vai ser muito importante. Oh, tô doido, pessoal. O Roger Guedes vai ser muito importante pro Grêmio. E com certeza ele vai fazer muito gols, né? Porque ele é muito, muito bom de bola, né? Outro jogador, pessoal, o Vitor Sá, né? O Corinthians está negociando com esse jogador, que teve passagem pelo Botafogo. É um jogador que é para chegar, vestir a camisa e jogar nesse momento, porque o Thales Magno e Romero não dá mais, né? Memphis também não dá mais também. Para mim, se o Vitor Sá vir, para mim quem tem que ser titular é o Vitor Sá e o Yuri Alberto. Os dois tem que ser titular, se ele vir, né? O Vitor Sá, eu já acompanhei ele em alguns jogos no Botafogo, né? Nesse momento eu não acompanho muito futebol Emirados Árabes, né? Não acompanho. Mas pelo Botafogo, que eu vi ele jogando, ele joga muita bola. Ele é um jogador muito rápido, né? Chuta muito bem de longa distância e chega para ser titular com certeza, né? E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like, inscreve no canal, ative as notificações do sininho aí, beleza? E é isso. E tchau, obrigado!